Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 2. Carta de Tiago, capítulo 2. E vamos ler todo esse capítulo dos versos 1 ao 26º. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava, juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu acho que a palavra do pastor Abelardo já serve de exórdio, de introdução para esta fala nesta noite. Eu quero hoje conversar com vocês sobre a fé verdadeira e a fé falsa. Este capítulo 2 de Tiago, talvez é um dos mais importantes da Bíblia. Isso porque muitos estudiosos sérios da Bíblia não conseguiram entendê-lo.
Exemplo disso foi Martinho Lutero, que ao examinar esta carta de Tiago, pensou que Tiago estaria aqui contradizendo o que o apóstolo Paulo ensinou na sua carta aos Romanos. Porque lá, no capítulo 3, versículo 8 de Romanos, Paulo afirmou categoricamente que nós somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei. E aqui, Tiago está dizendo no verso 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Lá, em Romanos 4, e você pode conferir isso, os versos 2 e 3, Paulo diz, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura, Abraão crê em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Mas aqui no verso 21, Tiago diz, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. E numa leitura rápida, superficial, perfunctória, rasa, a impressão é que há uma contradição irreconciliável aqui. Isso levou Martinho Lutero a chamar a carta de Tiago de carta de palha. Mas a pergunta é, será que de fato Tiago está contradizendo Paulo? E a resposta é um sonoro não. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé, independentemente das obras. Ele está olhando para a causa da salvação e diz, é fé. Tiago está olhando para a evidência da salvação, para a evidência da fé verdadeira, e diz, a evidência é obra. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e diz, é obra. Aliás, Paulo tratou disso lá em Efésios 2, 8 a 10, quando ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. De tal maneira que a base da salvação é a graça, o instrumento da salvação é a fé, e a prova e o resultado da salvação são as obras. João Calvino dizia que a salvação é só pela fé. Mas a fé salvadora não vem só. Não vem só. A evidência da fé são as obras. Então a pergunta que Paulo levanta é esta: como a salvação é recebida? A resposta é: pela fé somente. A pergunta de Tiago era: como essa fé verdadeira é reconhecida? E a resposta é: pelas obras. Assim, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, eles se completam. Eles se completam. Somos justificados diante de Deus pela fé, mas somos justificados diante dos homens pelas obras. Só Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. Então eu quero tratar com vocês de 4 coisas aqui hoje. Primeiro, a fé testada. Segundo, a fé morta. Terceiro, a fé dos demônios. Quarto, a fé verdadeira. Vamos ver em primeiro lugar a fé testada. Isso está nos versos 1 a 13 de Tiago, capítulo 2. Tiago está dizendo aqui nesta epístola que nós nascemos da palavra, capítulo 1, verso 18. Nós ouvimos a palavra, capítulo 1, versículo 19. Nós acolhemos a palavra, capítulo 1, verso 21. Mas nós devemos também praticar a palavra, capítulo 1, versículo 23. Então notem isso. Você nasce da palavra, você ouve a palavra, você acolhe a palavra, você pratica a palavra. Já dissemos que Tiago é uma carta prática, é o Provérbios do Novo Testamento. Esse é o propósito dele. E aqui ele levanta algumas questões. Como é que nós podemos testar a nossa fé
para saber se ela é uma fé genuína? E a resposta de Tiago é: você pode testar a sua fé para você saber se a sua fé é genuína, dependendo da maneira como você se relaciona com as pessoas. E o primeiro teste está aí no versículos 1 a 4. Ele cria uma situação. E ele imagina você na sinagoga. Vamos tirar a sinagoga do lado, vamos pensar no templo, na igreja. Você é membro da igreja, você é o pastor da igreja, você é um líder da igreja, você trabalha na recepção da igreja, e de repente entra na igreja um cidadão, com os dedos cheios de anéis, de ouro, trajando vestes de luxo. E aí você dá uma recepção 5 estrelas para essa pessoa. Aí você introduz essa pessoa para um lugar de destaque. Mas em seguida entra um irmão muito pobre, coitado, nem roupa boa tem, é um andrajo, uma roupa velha, surrada, batida. Aí você nem dá bom dia para o abençoado, não. Você diz: fica aí. Ó, fica de pé lá. Ou então vem cá, se assenta aqui, debaixo dos meus pés. Aí Tiago pergunta: vocês acham que isso é demonstrar fé verdadeira? Fazendo acepção de pessoas? Fazendo distinção entre pessoas, entre rico e pobre? Entre bonito e feio? Entre doutor e letrado? Entre gente conhecida, famosa e gente desconhecida? E ele começa então a mostrar o seguinte, no versículo 4: não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Então você pode começar a diagnosticar, a botar o prumo de Deus aí na sua fé, para saber se ela é verdadeira ou falsa, dependendo da maneira como você trata as pessoas. Se você valoriza o ser humano pela roupa que ele veste, pelo dinheiro que ele tem, pelos títulos que ele ostenta, pelo lugar que ele mora, pelo carro que ele anda, pela popularidade que ele possui, então a sua fé está provada, não é uma fé verdadeira. Segunda coisa, segundo teste, a graça de Deus. Olha comigo os versículos 5 a 7. Que ele diz o seguinte: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. E aí começa a falar da soberana graça de Deus. Que critério Deus usa para escolher alguém para a salvação? Eu pergunto a vocês. Que critério? Pela conta bancária? Pelos diplomas que a pessoa bota na parede do escritório? Pelo bairro que ele mora? Pela casa que ele mora? Pela roupa que ele veste? Pelos restaurantes que ele frequenta? Pelo volume da sua conta bancária? E Tiago começa então a desbastar e desconstruir essa ideia de acepção de pessoas, mostrando o seguinte, que o critério de Deus não é esse. Deus chama os que não são para envergonhar os que são. Deus é capaz de pegar o pobre necessitado do monturo e o fazer se assentar-se entre príncipes. Não são muitos que Deus chama de nobre nascimento. E então, através da graça de Deus que nos chama para a salvação, Tiago está argumentando para nós que Deus não faz acepção de pessoas. Aliás, Deus não faz nem escolha do pobre, nem escolha do rico. Para Deus não tem pobre, não tem rico, não tem doutor, não tem analfabeto, não tem branco, não tem negro, não tem amarelo. Para Deus todo mundo tem o mesmo valor. Mesmo valor. Terceiro, ele usa o argumento agora da palavra de Deus. Veja comigo os versos 8 a 11. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Então, como é que eu posso dizer, eu estou obedecendo a lei régia da Bíblia? Qual é a lei régia da Bíblia?
amarás teu próximo como a ti mesmo. Ele pegou o lado horizontal. Por quê? Porque ele está tratando de coisa prática. Se eu fosse pegar a lei régia completa, como é que é a lei régia completa? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas já que ele está tratando da questão de acepção de pessoas, ele vai direto no ponto. Direto no ponto. Como é que você pode amar o seu próximo com você mesmo se você faz acepção de pessoas? Se para você tem gente A, gente B, gente C, gente D, como o extrato social apresenta. Então, onde tem acepção de pessoas, aí tem transgressão da lei régia. Rege. Aí o primeiro mandamento da lei de Deus, o segundo mandamento da lei de Deus, já está sendo quebrado. Já é um transgressor. E você vai notar, por gentileza, o que ele vai tratar na questão de quebrar a lei. Porque quebrar a lei é um fato curioso. A Bíblia diz, não adulterarás. Bom, você diz, eu não adultero. Você mata? Então você é transgressor. Eu nunca matei ninguém, você adulterou? Transgressor da lei. Ele está citando dois exemplos. Mas eu nunca adulterei nem matei. Você fala mal dos outros? Quebrou a lei. E aí chega o verso 10, e esse verso 10 é um peso para você e para mim, viu? Olha o que está escrito aí. Olha para mim, olha o que está escrito aí. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropece um só ponto, se torna culpado de todos. Sabe por quê? Porque a lei de Deus é reta. Ontem, aqui na escola dominical, nós usamos a ilustração que Paulo usou em Romanos 7, 1 a 3. Que a mulher está ligada ao marido enquanto o marido vive. Portanto, se enquanto o marido vive, ela se ligar a outro homem, ela é considerada adúltera. Mas se morrer o marido, ela está livre para casar com outro. Só que Paulo ali não estava falando de casamento, ele estava falando da lei. Ele está ilustrando com o casamento, mas o assunto dele é lei. E na ilustração de Paulo, e me permita voltar um pouquinho, que vocês não estavam aqui, a maioria de vocês não estava aqui no domingo de manhã. A lei é o marido, você e eu somos a mulher. A lei é um marido perfeccionista, perfeito, não erra nunca, é justo, é espiritual, é bom, é perfeito. Ele não faz concessão também, ele é muito perfeccionista. Só que você e eu, a mulher, somos atabalhoados, fazemos nada certo, bagunçamos tudo. E esse marido é tão bom, tão bom, tão bom que ele não morre. Ele não morre. Aí a mulher está encrencada, porque ela é atabalhoada, o marido perfeccionista, e ela não consegue se livrar dele, porque se largar dele para o outro, ela é adúltera. Aí Paulo argumenta o seguinte, sabe quem morre? É a mulher. A mulher morre. E quando alguém morre, sabe o que acontece? O casamento acaba, não tem casamento depois da morte. E quando essa mulher ressuscita, ela casa com um novo marido. Sabe quem é esse marido? Jesus Cristo. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. A lei exige perfeição total. 100%. 100%. Se você tropeça num único ponto, você é culpado de todos. É transgressor. É transgressor. E Tiago está dizendo o seguinte, quando você demonstra acepção de pessoas, você é um transgressor da lei. Transgressor da lei. Mas aí vem o julgamento, última parte aí, versículos 12 e 13. Confira aí. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Nota, falai e procedei, falar e fazer. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, você tem que falar
E tem que fazer. Porque aí tem palavras. Palavras de quê? Palavras de acepção. Olha aí o versículo 3. Ora, olha o versículo 3. Se tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, olha o falar aí, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes, olha o dizer outra vez, ao pobre, tu fica ali em pé, você está fazendo o quê? Acepção. Mas tem palavras de desprezo. Olha o versículo 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Então volta lá, por favor, para o versículo 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei. Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Você vai ser julgado pela lei. E qual o critério? Olha o verso 13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então notem isso. Você sabe se a sua fé é verdadeira? Como é que você trata as pessoas? Esse é o primeiro ponto que Tiago trabalha nesse capítulo. Segundo lugar, irmãos, vamos ver sobre a fé morta. Versos 14 a 17. A fé é um ponto fundamental no cristianismo. O pecador é salvo pela fé. O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que não é feito com fé é pecado, diz a Bíblia. Mas o que é uma fé morta? O que é uma fé morta? Versículo 14. Você pode ler comigo 14? Vamos juntos? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que está acontecendo aqui? O que é uma fé morta? Uma fé morta é uma fé que tem uma prática divorciada da piedade. É uma fé divorciada da prática da piedade. O que é uma fé divorciada da prática da piedade? Eu creio. Eu defendo essa verdade, eu defendo essa doutrina, eu defendo esse dogma, eu defendo esse princípio, eu defendo essa verdade. E a pergunta é: você vive aquilo que você crê? Você pratica isso? E se isso está apenas no seu acervo intelectual, ou isso é prática, isso é vida, isso é ação? Porque se há um abismo entre o que você fala e o que você vive, entre o que você crê e o que você pratica, entre o que está no seu intelecto e o que está na ponta dos seus dedos, essa fé é morta. Essa fé é morta. Segundo, uma fé morta, ela é meramente intelectual. É um assentimento intelectual. O que é isso? Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele criou, eu sei que o pecado entrou no mundo, eu sei que pelo pecado veio a morte, eu sei que Jesus Cristo veio ao mundo, eu sei que Ele nasceu da Virgem Maria, eu sei que Ele cresceu numa carpintaria, eu sei que Ele morreu numa cruz, eu sei que Ele ressuscitou, eu sei que Ele vai voltar para o céu, eu sei que Ele derramou o Espírito Santo, eu sei que Ele vai voltar, eu sei que tem céu, eu sei que tem inferno, eu creio no juízo final, eu creio em tudo isso. Ok. Isso é assentimento intelectual, isso não é fé. Do mesmo jeito que eu sei que Dom Pedro I existiu, que Napoleão Bonaparte existiu, que Nero existiu, que o apóstolo Paulo existiu. Isso é assentimento intelectual. Então a fé verdadeira, ela não é apenas uma fé de conhecimento histórico de verdades concretas das Escrituras. O que é uma fé morta? É uma fé ineficiente. Olha comigo aí, versículos 15 a 17. Você pode ler comigo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. O que é uma fé ineficiente?
Se você notou aí, uma fé morta, ineficiente. O que é? Ele ilustra com duas coisas básicas. Que coisas básicas? Roupa e comida. Roupa e comida. Alguém bate a sua porta com fome. Precisa de um prato de comida. Ou 7 graus à noite em São Paulo. Passa lá na sua porta. Você passa perto dele, sentindo frio, pede ajuda e diz: Deus te abençoe. Vá em paz. Se aqueça neste inverno e que o resto vocês complementam. Tiago está tratando de coisas básicas. Ou seja, eu não posso expressar em Deus uma fé genuína se eu só nego ao próximo o básico. E é claro que Tiago não está dizendo que se você der comida para o pobre, roupa para o nu, você está salvo. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que você não pode dizer que está salvo se você não tem expressão da fé salvadora no seu coração, traduzida em obras. Essa fé que só está no discurso, mas não está na prática, é uma fé ineficiente, ela está morta. Portanto, olha o verso 20 comigo, ela é inútil. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Ela é inútil, inoperante, não vale nada. Ela é discurso. Ela é teorema. Ela é dogma. Mas mais do que isso, ela é incompleta. Olha o verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E ele cita o caso de Abraão, que creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Mas como creu em Deus? Em que sentido Abraão creu em Deus e foi imputado para a justiça? Foi quando Deus apareceu para ele, dizendo para ele confiar na promessa. Ele disse: mas Senhor, como é que eu vou confiar na promessa? Meu filho da promessa não nasceu, eu só tenho aqui em casa um servo chamado Eliezer, e aí, Senhor? Aí Deus disse: então sai da tenda, Abraão, sai da tenda, olha para o céu, veja as estrelas, quantas estrelas? Assim será numerosa a tua descendência. Diz a Bíblia que Abraão creu, isso foi imputado para a justiça. Aí, no tempo devido, Deus cumpriu a promessa. O filho da promessa nasceu, ele já tinha 100 anos, aí agora o menino já estava adolescente, talvez jovem, e Deus chega para ele e diz: agora Abraão, vai ao Monte Moriá, e oferece ali em sacrifício, teu único filho a quem tu amas. Essa fé não é apenas intelectiva, essa fé exige uma ação, Esse crer do capítulo 15, versículo 6, é subjetivo, ele creu. E quando ele creu no seu coração que Deus lhe daria um filho, sem ainda ter um filho, ele já estava velho, e ele creu, isso é algo que está aqui dentro. Ele foi justificado pela fé, foi atribuído como justiça. Mas agora Deus aparece para ele, o menino está ali, na frente dele, carne da sua carne, osso dos seus ossos. Vai lá e oferece esse menino em sacrifício. Exige o quê? Ação, obra, trabalho. E aí o que Tiago está dizendo? Que essa obra cooperou com a fé. Em outras palavras, essa obra atestou a fé. Esta obra confirmou a fé. Esta obra pôs um selo de verdade e de pureza sobre a fé. Esta obra demonstrou que a fé não era apenas um assentimento intelectual, mas era algo profundo, genuíno e verdadeiro. E aí Tiago então vai dizer que essa fé que não opera em obras, que não se demonstra através de obras, é uma fé morta. Olha o verso 17 comigo. Vamos ler juntos, 17? Assim também a fé,
se não tiver obras, por si só está morta. Agora veja o verso 26. Vamos juntos? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele ilustra agora. Muito bem. Dito isto, vamos olhar agora a fé dos demônios. Você pode ler o verso 19 comigo? Vamos juntos? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Muito bem. Vamos entender isso aqui. Qual é a essência da fé morta? A fé morta fica apenas no campo intelectual. Eu creio, mas eu não ajo. Eu creio, mas eu não pratico. Eu creio, mas eu não faço. Eu creio, mas eu não demonstro. Essa é a fé morta. Qual é a fé dos demônios? A fé dos demônios avança um pouco mais. A fé dos demônios tem um elemento intelectual, ele crê, e tem um elemento emocional, ele treme. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Os demônios estão mais adiantados em termos de fé que muitos crentes. Eu até diria que os demônios são mais crentes do que muitos crentes. Porque na fé dos demônios tem dois elementos. Tem o intelectual, eles creem e eles tremem. Agora notem. Os demônios, no que eles creem? O que eles creem? Veja comigo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, parabéns. Os demônios fazem o mesmo. Em primeiro lugar, os demônios são ortodoxos. Nesse quesito são ortodoxos. Eles não são politeístas. Eles creem que Deus é um só. Eles poderiam recitar o Shema hebraico. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os demônios recitam o Shema sem problema. Segundo, os demônios creem na divindade do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Marcos 3,11. Também os espíritos imundos, quando viam a Jesus, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Tem muito teólogo liberal aí que não chega aos pés dos demônios. Negam a divindade de Cristo. Terceiro, os demônios creem na existência de um lugar de penalidades eternas. Está escrito lá em Lucas 8:31, rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Está lá naquela história lá do Gadareno. Então os demônios creem que tem inferno. Tem muito crente, tem muito teólogo, tem muita igreja por aí fora que não crê em inferno. Os demônios estão mais adiantados que eles, em termos de fé. Mais do que isso, os demônios creem que Cristo é o supremo juiz que os julgará. Aquele endemoniado gadareno diz: não nos atormentes antes do tempo. Sabe que tem um tormento para eles. Sabe o que Tiago está querendo dizer para nós aqui, irmãos? É que nós temos que testar a nossa fé. Provar a nossa fé. Para saber se de fato nós estamos abraçando e professando uma fé genuína, porque tem muitos que dizem que creem, mas não estão salvos. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, não expelimos demônios em teu nome? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Ou seja, essa questão do crer sem o fazer, essa questão do crer sem o praticar, é um perigo, é uma fé falsa, é uma fé espúria, é uma fé morta. Mas os demônios estão além desse tipo de fé, e eles estão condenados a uma perdição eterna.
Eu termino então, tratando em último lugar sobre a fé salvadora. Versículos 20 a 26. E aqui é importante entender, irmãos, como a nossa fé, ou a fé salvadora, está baseada na palavra de Deus. Veja comigo aí os versos 22 a 25. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E aí, no verso 25, ele cita um outro exemplo de Raabe, a meretriz. Quando acolheu os emissários, os fez partir por outro caminho. Aí Tiago faz questão de trabalhar o seguinte: a fé verdadeira, a fé genuína, ela tem dois componentes. Primeiro componente, eu creio. Há um assentimento intelectual. Há uma confiança. E aí o que é que eu faço? Eu pratico o que eu creio. Ele dá dois exemplos. Primeiro exemplo de Abraão. Quando Deus vai e oferece o teu filho. Abraão não discutiu, Abraão não pediu tempo, Abraão não duvidou, Abraão não se esperneou, Abraão não foi falar para Sara para ver se a coisa mudava, Abraão prontamente obedeceu. Essa é a fé verdadeira. Eu cito o exemplo de Raabe, aquela meretriz que morava em Jericó, que ao ver os espias, ela os abriga para que eles não fossem mortos, e depois os protege, os envia para o outro caminho para que eles não fossem mortos. Ela agiu entendendo que eles eram enviados de Deus, que era projeto de Deus dar aquela terra ao povo da aliança, ao povo de Israel. E desta maneira, Tiago está dizendo que a fé, ela é operante, ela crê e ela obedece e ela faz. Ela vai para a ação. E aqui eu pergunto a você o seguinte: as obras, como a salvação, foram determinadas por Deus para a nossa vida desde os tempos eternos. Deus nos destinou para a salvação antes da fundação do mundo. Isso é projeto eterno de Deus. Mas as obras também. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então pense comigo. Será que só a salvação, nós somos destinados só para a salvação? Se o projeto eterno de Deus funciona com respeito à salvação, não funcionaria com respeito às boas obras? Se Deus me destinou para a salvação, e eu creio que eu estou salvo, porque Deus me destinou, e eu criei, e eu fui lavado, e eu fui remido, e eu nasci de novo, e eu fui selado, e eu estou sendo santificado, eu serei glorificado, e está tudo certo, porque Deus planejou, e o plano de Deus não pode ser frustrado, amém, glória a Deus, é verdade. E com respeito às boas obras, eu fui destinado por Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras. E a tese de Tiago é essa: você quer saber se a sua fé é verdadeira? Entenda isso, ela está demonstrando ser verdadeira pelas obras? O que você vive evidencia a sua fé? O que você pratica exemplifica a sua fé? As suas obras são o avalista da sua fé? Você pode ler um versículo da Bíblia comigo? 2 Coríntios 13, 5. 13, 5. Eu termino aqui e faço algumas perguntas práticas para encerrar para você. 2 Coríntios 13, 5. É possível nós lermos a uma só voz, mas ler com convicção, com voz alta, com voz firme, para que essa voz entre nos nossos ouvidos e ecoe no nosso coração? Vamos juntos.
Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. É muito mais fácil provar os outros, não? Ser juiz do outro é mais fácil. Acho que fulano é crente, não. Ah, aquele lá, que é isso? Nós somos duros com os outros, complacentes com nós mesmos. Examinai-vos, provai-vos. E eu quero concluir fazendo algumas perguntas para você. Houve um tempo para você checar a sua fé. Houve um tempo na sua vida em que você, sinceramente, reconheceu o seu pecado diante de Deus? Segundo, houve um tempo em sua vida em que seu coração fortemente desejou fugir da ira vindoura? Terceiro, houve um tempo em que você verdadeiramente compreendeu que Cristo morreu pelos seus pecados, e você já admitiu e reconheceu que você não pode salvar a você mesmo, limpar a você mesmo, purificar a você mesmo? Houve um tempo já na sua vida em que você pode afirmar que, sinceramente, você já se arrependeu de seus pecados? Quinto, houve um tempo em sua vida em que você pode afirmar que, de fato, você depositou a sua plena confiança no Senhor Jesus Cristo? Sexto, houve um tempo em sua vida em que você pode verificar que houve uma mudança sincera, profunda no seu viver? Sétimo, hoje, ardentemente você deseja viver para a glória de Deus? Oitavo, verdadeiramente você pode afirmar que você tem prazer na intimidade de Deus? Quinto, nono, melhor, último, você aguarda ansiosamente a volta de Jesus? Seu coração está lá em cima, seu tesouro está lá em cima, sua pátria está lá em cima, sua casa está lá em cima, sua herança está lá em cima. Provai-vos, examinai-vos. Que Deus nos ajude a não ter uma fé morta. Que Deus nos ajude a não ter apenas a fé dos demônios que crê e treme. Que Deus nos ajude a ter uma fé verdadeira, que se evidencia pelas obras. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, nós estamos diante do escrutínio da Tua palavra. E nós não temos como fugir. Nós não temos como nos esquivar. Nós não temos como enganar o nosso próprio coração, driblar a nossa própria consciência. Nós não temos como botar uma máscara de piedade e passar uma ideia de que nós estamos bem. Pois tu sondas o coração, tu conheces a verdade no íntimo. E o que nós pedimos nesta noite, Deus, é que tu coloques o teu prumo em nós, que tu nos ajudes a fazer uma autoavaliação, honesta, profunda, sincera, não para chegarmos ao desespero, não para afundarmos nas águas turvas do medo, não para flagelarmos a nossa alma com o látego da culpa, não para nos atormentarmos com a
consciência de que estamos arruinados e perdidos. Não, Deus, ajuda-nos a examinarmos-nos a nós mesmos, para corrermos para os braços de Jesus, para encontrarmos nele abrigo, perdão, salvação, vida eterna. Ó Deus, a tua palavra diz que tu és o Deus que dá o arrependimento para a vida e a fé salvadora. Produz no coração de cada pessoa que está aqui, se porventura ainda não aconteceu, a bênção da fé salvadora. Fé genuína, fé que se evidencia em obras, fé que se traduz em ações concretas e práticas no teu reino, para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, anima o teu povo, e levanta o teu povo, Deus, para agir de maneira prática no dia a dia, que nós sejamos abençoadores, que ao vermos o nu possamos vesti-lo, que ao vermos o faminto possamos alimentá-lo, que ao vermos o sedento possamos dessedentá-lo, que ao olharmos para o doente possamos nos compadecer dele e visitá-lo, que nós possamos olhar para o encarcerado como se encarcerado fôssemos, em nome de Jesus. Desperta o nosso coração para termos a mesma misericórdia que Jesus Cristo nos teve, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. Compadece-te de nós e restaura a nossa sorte, em nome de Jesus. Amém.